Alô, meninos e meninas, rapazes, moças, todas, todes, como dizem. Ahn, a gente está aqui para falar de TV, né? Eu sou a Cristina Padiglione, falo sobre televisão desde o século passado, desde a TV a lenha, mentira, não é da TV em preto e branco, porque eu já nasci com a TV em cores, mas há um certo tempo já a gente fala sobre isso e eu queria vir aqui pelo menos 3 vezes por semana para a gente falar sobre TV. Essa é uma previsão minha, não posso prometer porque eu sou um pouco péssima de promessas, mas essa é uma ideia, assim, de vir aqui 3 vezes por semana pra gente falar de televisão. Eu tô aqui com o Galvão Bueno na minha tela porque eu assisti a série do Globoplay com o Galvão, olha o que ele fez, saiu em 5 episódios, o Globoplay disponibilizou primeiro 2, depois os outros 3. Terminei na quinta-feira. É bem legal, viu, gente? Achei que ia ficar uma coisa meio chapa branca, porque foi feito pela TV Globo, foi feito dentro da estrutura Globo. Ele é um. Ele se despediu como narrador, mas ele ainda é uma figura com vínculo com a Globo. Ele tem um contrato para fazer um especial por ano, participar de eventos especiais como Olimpíada. Então, eu tinha uma perspectiva de que podia ser uma coisa meio chapa branca. E outra coisa, eu acho que os documentários feitos dentro da emissora, as séries às vezes feitas dentro do núcleo de pessoas que estão lá há muito tempo, que fazem... aí no caso é o Sidney Garamboni é um dos diretores, é um vínculo que o Galvão tinha com o pessoal do Bem Amigos. Então eu fiquei achando que podia ser uma coisa meio chapa branca em função disso. Mas para minha surpresa não é. Ele tinha falado que ele não tinha visto nada da série, ele ia assistir agora com ela pronta. Então ele não foi roteiro não foi submetido a ele, nada disso, embora evidentemente ele tenha participado de 90% de todo esse roteiro, porque foi visitar os estádios onde o Brasil ganhou o Tetra, onde tem aquele grito gigantesco, depois o Penta. Então, ele respondeu a várias provocações ou sugestões feitas por outras pessoas ouvidas pelo documentário, inclusive um pedido, não sei se a gente pode chamar de sugestão do Cafu, dizendo que talvez ele devesse pedir desculpas ao Neymar porque ele foi muito crítico e criticou duramente o Neymar, e ele responde que ele não tem por que se desculpar, porque as críticas dele foram absolutamente técnicas e diziam respeito ao comportamento do Neymar em campo. E aí a gente puxou por aí. Mas eu acho que vale muito a pena ser visto, a gente conhece uma figura explosiva, não existe uma omissão vamos dizer assim, de uma administração de ego necessária no caso de um cara desse tamanho. E claro que tem um ego gigante em jogo, e é claro que é preciso saber lidar com isso. E tem uma figura também muito interessada em explodir de emoções, né? Então ele mesmo fala que ele é muito movido à adrenalina e tal. Isso é um dos assuntos da série. A questão do ego é um dos episódios, tem esse nome, né? Ego nas alturas. E de maneira que eu achei bom, assim, achei legal, e não achei que ficou com aquele vício TV Globo, né? Porque eu tava dizendo que quando é feito muito dentro da emissora, entre as pessoas, eu tinha uma perspectiva que podia ficar com cara de esporte espetacular, sei lá. E não é, ele acho que ele entrega um negócio, uma produção bacana. Vale a pena ser visto. Eu queria falar também sobre o Final de Todas as Flores, que acaba essa semana, lembrando que a gente está aqui no dia 29 de maio e que ainda não terminou a novela, mas já dá pra gente fazer uma avaliação sobre essa história. Ela teve um hiato aí de 4 meses, a novela do João Emanuel Carneiro. A gente ficou achando essa novela incrível no começo, porque a premissa dela era interessante, um melodrama fortíssimo, né? Uma menina cega que é abandonada pela mãe ao nascer e é resgatada por essa mãe quando ela precisa dela para um transplante de medula para outra filha, que essa sim saiu como a mãe gostaria, vamos dizer, sem o defeito que ela via naquela menina com deficiência visual. Então é uma história que você lê assim a sinopse e já fala, nossa, que drama, tá? A Sophie Charlotte entrega uma figura muito interessante, porque é uma menina que faz a gente entender o que é o capacitismo e como é interessante e preciso lutar contra isso. Né? O que significa? Que você não é porque alguém tem alguma diferença com relação a você que você precisa tratar essa pessoa como uma incapaz. E aí isso fica muito claro no roteiro do João Emanuel, isso é muito bem feito pela Sophie, tem vários diálogos que levam a gente para isso, enfim, só para sublinhar aí as grandes qualidades dessa história. O que eu acho que houve como um problema que deve ser repensado pela Globo é essa pausa de 4 meses que a novela sofreu, porque a gente curtiu muito ela
na abertura, no primeiro momento, até porque ela chegou, ela foi lançada junto com Travessia, né? Enquanto Travessia estava sendo lançada no horário das 9, essa novela foi lançada no streaming, só para assinantes. Ela é uma história que deveria estar no lugar de Travessia e foi preterida, não sei se o termo é preterida, ela foi preterida dentro da TV aberta. Travessia teve uma vantagem, não uma, como é que a gente fala? Acabou levando a melhor, né? E ficou com essa vaga de novela das 9. Acabou levando a melhor, eu digo, dentro da grade da TV aberta. Mas ela, Todas as Flores acabou se saindo melhor porque ela ganhou uma janela que lhe permite ser mais ousada, né? Essa é a palavra. E a gente pode ter a expectativa que hoje, se você quiser ver alguma coisa mais ousada na Globo, é melhor que você pague para ver, porque na TV aberta, embora algumas coisas sejam muito boas, elas esbarram nesse limite de ousadia que já foi muito maior no passado. Haja vista a questão dos beijos entre as meninas, as atrizes de Vai na Fé, novela das 7, que não foram ao ar, foram 2 beijos escritos, duas cenas de beijos escritas pelos autores da novela das 7, liderados aí pela Rosane Svartman, que não foram ao ar. E a gente tem, por exemplo, em Todas as Flores, um beijaço entre 2 meninas, e não é um selinho, é um beijão mesmo, tá? De língua, tudo, um beijo mesmo, como se faz entre homem e mulher. Então, assim, se existe um parâmetro de fazer isso entre casais héteros, não tem por que a Globo fechar essa janela que já estava aberta. A gente considerava que esse tabu foi rompido lá em 2013, com um beijo de novela das 9 entre o Matheus Solano e o Thiago Fragoso, né? Na novela... eu sempre troco Por Amor e a do Valsir. Amor à Vida. Esse monte de palavras em comum entre títulos me joga numa loucura. Mas enfim, Amor à Vida do Valsir. Por Amor é lá, do Manuel Carlos, lá em 97. E aí a gente já tinha isso rompido em 2013. No começo da década a gente teve uma cena de América que foi censurada. E agora a gente volta a ter cenas cortadas de beijo na TV aberta, mas em Todas as Flores rola. O que vai acontecer agora é que essa novela vai pro ar no segundo semestre, né, em agosto, e provavelmente essa cena será cortada. É uma cena bonita, bacana, tá ali na reta final da novela. Eu acho que realmente o hiato da novela trouxe um pouco um desânimo pra gente, que a segunda fase não chega com todo esse gás. Eu escrevi na primeira semana em que ela retornou em abril, que ela voltou aceleradíssima, que era incrível, mas isso logo na segunda semana, o segundo bloco dessa segunda fase já deu uma desandada, assim, a massa deu uma desandada, eu acho. Acho que João Emanuel Carneiro constrói sempre personagens maravilhosos, que valem muito a pena serem vistos em qualquer história, mesmo quando a história dá uma desandada, como eu digo aqui, mas que ele nos enredos de thriller, de suspense, de enredos policiais especialmente, quando existe facção na jogada, quando existe crime, né, como isso aconteceu na Regra do Jogo, eu acho que as coisas se perdem um pouco, assim, porque ele tem às vezes uma obrigação com a verossimilhança, com a realidade, com a contemporaneidade, que acaba fazendo dele um pouco refém do resto da história ali, né? Então esses enredos de crime dentro das histórias dele, como aconteceu na Regra e aconteceu agora, eu acho que atrapalha um pouco. Mas nessa história, por exemplo, o crime era um eixo central, né? Não tinha nem como abandonar isso. Na Regra do Jogo também, mas eu considero que na Regra do Jogo, que nem foi uma novela das mais vistas para o horário, eu considero que os personagens eram riquíssimos, né? Como agora eu vejo também uma graça imensa em avaliar o conflito que existe entre essas pessoas, nesse universo, enfim. O que funciona muito legal na segunda fase, que não tá tanto na primeira, é um dueto entre o Mumuzinho e a Zezé Barbosa, num dos núcleos chamados núcleos cômicos ali. A história do outro núcleo cômico continua não funcionando bem. Ali com Douglas Silva, eu acho que não rola aquilo lá. Ela é muito apartada da história, assim, é como se não faz falta, na verdade, aquilo. Se você tirar aquilo da história, não faz falta. A verdade é essa, então não funcionou bem. Mas agora tem cenas incríveis, maravilhosas entre Mumuzinho e Zezé Barbosa que valem a pena serem vistas,
Fora a vingança, evidentemente, da mocinha que se mostra ou que se tenta se equiparar aos grandes vilões para conseguir reaver o filho que lhe foi tirado pela mãe malvada, Zoé, numa brilhante atuação da Regina Casé. E uma das graças do João Emanuel é fazer isso, né? Colocar atores em papéis adversos àqueles em que eles estão acostumados. Então a brincadeira de botar a Regina Casé nesse papel, que não é uma brincadeira, na verdade foi uma coisa seríssima, funcionou muito bem, eu acho maravilhoso. E gosto também dessa inversão, porque das meninas, né, no começo da história, a Sophie Charlotte deveria ter feito a Vanessa e a Letícia Colin teria feito a Maíra. Elas trocaram de personagem, acho que funcionou maravilhosamente bem. E eu tenho um particular entusiasmo em assistir a história pela atuação da Letícia, que eu considero assim o master, o posto máximo dessa novela, e já é para mim uma das atrizes favoritas aos prêmios de televisão desse ano. Vamos ver o que a televisão também nos apresenta até o fim do ano, ainda estamos em maio, mas eu gosto bastante disso. Ela pode até concorrer entre as atrizes de 2022, mas acho que não, acho que ela entra agora nas premiações, nas categorias de premiação desse ano, porque a novela, as premiações normalmente são escolhidas ali no fim de dezembro, né? No caso da PCA, por exemplo, a gente escolheu até em janeiro, mas ela não entra muito, não é contabilizada nesse time que se apresentou no ano passado. Vamos ver o que acontece até o fim. Mas mesmo que ela não ganhe algum prêmio agora, eu considero assim o momento máximo dela. Inclusive porque durante a apresentação de Todas as Flores, a Globo exibiu, enquanto a novela estava no Globoplay, a Globo exibiu Onde Está o Meu Coração, e eu pude me lembrar de quão comovente é aquela, como é visceral aquela atuação dela, e como é distante aquela figura de Vanessa, que me faz rir muitas vezes. É isso, gente. Amanhã estarei comparecendo à comemoração dos 60 anos do programa Silvio Santos e pretendo voltar logo para contar como é que vai ser no momento aqui, cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, você, se gostar de mim ou não gostar, por favor, indique aos amigos. Se gostar, indique aos amigos. Se não gostar, indique aos inimigos. Ative o sininho para você ficar sabendo quando eu apareço por aqui. Como eu disse, eu espero poder aparecer pelo menos 3 vezes por semana para a gente conversar um pouco. Deixem os seus pitacos, peçam, façam as suas apresentações de dúvidas, enfim. Interajam aqui comigo que eu curto, tá bom? Um beijo, a gente se vê logo.